vocês fizeram e não deu certo e ficou feio e ficou bom, ou que vocês acham que devia ter um jeito mais bonito, mais fácil, mais otimizado? Não existe código feio, o código tem que funcionar. Feio sou eu de manhã, né? Bora lá. Não, surgiram, tudo é uma coisa complicada, né? O que é que vocês querem começar por onde? Eu, particularmente, assim que eu abri o readme da questão de manipulações, eu não entendi o que era fazer. Tá, ok. Então vamos lá. Blim, 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 blim. Vamos lá. Então, tanto manipulação quanto especiais, eles são uma compilação de atividades. Ao invés de eu ter 10 atividades separadas individuais, a gente tem 10 funções para implementar. Mais ou menos umas 10. Você não vai ter que fazer main, não vai ter que fazer saída, é só fazer o que a função pede. Então, vamos aqui baixar a de manipulação para a gente abrir, tá? Então, essa daqui, será que eu fiz já? Pronto. Essa daqui de manipulação tem um monte de função, mas para você entender o que tem que fazer, você tem que ler a descrição. Vamos ler a descrição aqui. Cadê a descrição dela? É essa? Não, essa daqui é outra. Eu fechei? Então, deixa eu abrir de novo aqui. Tá. Ah, tá, entendi agora. É porque vocês não fizeram Estressados 1 e 2, né? Tá. Então, Estressados é uma série. Agora que eu entendi. Mas se não entendeu, o que era para ter feito? Professor, eu não entendi. Manda mensagem lá no Telegram que aí a gente dá o contexto. Porque esperar passar a semana todinha para dizer que não fez porque não entendeu, não rola, né? É só ter dito, professor, a questão está sem contexto, então está estranho, então a gente não entendeu o que é para fazer. Então, se eu tivesse mandado o 1 e o 2, que normalmente a gente faz em FUP e em PO, pelo menos uma parte, a ideia é a seguinte: é uma lista de números, onde os números positivos representam homens, os números negativos representam mulheres, e o valor absoluto do número representa o nível de estresse. E aí, baseado nisso, a gente faz um monte de pequenas manipulações. Por exemplo, o que seria a lista com os homens? Já que você entendeu que o homem... Vou até ajustar a questão para ela ter a descrição toda. Se os homens são positivos e mulheres são negativos, o que seria uma lista com os homens? Seria pegar e devolver apenas os valores positivos. Então, eu vou criar aqui uma nova lista. Homens. Vai ser um make de int. Aí eu vou percorrer a lista original. Se o meu elemento for homem, eu coloco ele na lista de homens. Aqui. E aí a gente vai lá e roda a atividade. Ele baixou 2 exercícios. Não sei por que motivo. Deixa eu apagar o extra. Draft.go. Pronto, então. Pegar os homens. Os homens não são os pares, os homens são os positivos. Então, ele é homem se V é maior do que 0. Então, tá aqui. Então, pronto, já foi. Agora, ele quer as mulheres calmas. O número absoluto é o valor de estresse. Então, ele quer a lista com as mulheres de estresse menor do que 10. É outra atividade fácil. Eu vou querer aqui, no caso, criar uma lista com as mulheres.
mulheres é uma lista. E agora o meu critério é se eu quero entre 0 e menos 10, então ele tem que ser menor do que 0 e V tem que ser maior do que menos 10. Outra operação de filtragem. Cria uma lista com as mulheres que não estão estressadas. E aí a gente vai. A ideia desse bloco aqui é aprender a utilizar bibliotecas padrão, por exemplo, de ordenação. Dá para vocês implementarem ordenação, reverse in place, tem um monte de coisa que já tem na biblioteca. A ideia era pesquisar, entender o que tem na biblioteca e utilizar. Então aqui, vamos ver. Ó, já passou nos 2 primeiros testes, agora é a ordenação. Então você vai lá e pesquisa, como é que eu faço a ordenação em Go? Aí ele vai dizer, olha, existe uma biblioteca de ordenação, que no caso de inteiros, basta você, como inteiros já é uma coisa ordenável, né? Inteiros, strings são primitivos, basta você mandar ordenar. Hã? Mas não é para fazer na mão, a gente não está mais em FUP, tá certo? Então, ok. E por aí vai, a gente vê que não são atividades complexas, não tem que fazer muito, tem que entender muito o que tem que fazer, interpretar contexto, processar a entrada, processar a saída. É só o core da linguagem e entender como é que aquilo se adapta dentro da linguagem que você está. No caso aqui, como é que eu faço isso daqui em Go? Entendeu? Esse sorte baseado em estresse. Qual é a pergunta aqui? Você vai sortear com base no estresse. Ah, tá. 1 e menos 1. Ah, tá. Independente do nível de estresse, né? Então, por exemplo, menos 50 está depois do 12, porque em valores absolutos o 50 é maior do que 12. Aí você vai ter que pesquisar. Quando você pesquisar, você vai entender que você pode passar também uma função de ordenação. A função de ordenação, ela é uma função do modelo, perdão, esse aqui não. Vocês não viram ordenação em C++, não viram ordenação em PO, né? Tá. Então, vamos ver aqui o básico para utilizar algoritmos de ordenação prontos. Entender como é que as linguagens funcionam. Então, foca aqui. Ixi Maria, como está ruim o contraste, é a minha imaginação. É melhor assim? Fica o contraste maior, né? Então, vamos aqui, ó. Como é que as linguagens utilizam modelos de ordenação? Eu falei para vocês já eu conversei com vocês sobre isso já? Ordenação? Ou não? Não. Ordenação, elementos ordenáveis, função de ordenação externa, não falei nada disso. Tá, então vamos lá. Quando você tem uma linguagem qualquer, ela trabalha normalmente ordenação de 2 formas diferentes. Número 1, o elemento que você quer ordenar é por si só ordenável. Então, inteiros são naturalmente ordenáveis. Strings são naturalmente ordenáveis. Então, quando os elementos são ordenáveis, normalmente a própria função de ordenação já dá conta de fazer a ordenação. Então, quando eu mando ordenar o vetor, e o vetor é de inteiro, ele, beleza, o inteiro já é um elemento ordenável, eu vou ordenar um inteiro. No estressados 2, né, lá no vetor de especiais, você vai ter um caso onde o teu elemento não é naturalmente ordenável. Por exemplo, você quer mandar ordenar uma lista de pessoas. Qual é o critério? Você vai ordenar pelo nome? Vai ordenar pela idade? Vai ordenar pelo... bota mulheres primeiro, homens depois? Qual é o critério? Então, structs, elas não são naturalmente ordenáveis. As linguagens trabalham com a resolução dessa situação de 2 formas. A forma mais geralzona me diz qual é a função que você quer que eu use para saber quem vem primeiro.
e isso é o termo genérico. Então, quando a gente, independente da linguagem, vai ter uma função em que você passa, vai ter uma função de ordenação em que você diz qual é a função que ordena, ou que seleciona qual dos dois elementos. Essas funções, elas têm duas caras. Ou é uma função menor, para saber se um é menor do que o outro, ou é uma função no modelo de gangorra. Então, o modelo de gangorra, ela herda do C a seguinte ideia. Eu tenho dois elementos, int, assim, function, vou chamar de gangorra ela. Ou então, compara, tá bom? Como é que funciona a função de gangorra? Ela funciona assim. Vocês já viram aquelas balancinhas de antigamente, que você botava pezinho do lado e pezinho do outro? Pronto. Se eu colocar o mesmo peso dos dois lados, o que acontece com a balança? Ela fica em equilíbrio. Então, se os elementos são iguais no processo de comparação, se A for igual a B, então você retorna 0. Essa é a ideia da gangorra. Se A for maior do que B, se A for maior do que B, então você tem um valor positivo. Se A for menor do que B, você tem um valor negativo. Como é que isso normalmente é implementado? Da seguinte maneira. Com inteiros ou floats, retorna A menos B. Se A for igual a B, a balança está em equilíbrio. Se A for maior do que B, esse valor dá positivo ou negativo? Positivo. E se A for menor do que B, esse valor dá negativo. É assim que o C funciona, C++ funciona, Java funciona, JavaScript funciona. Quase todos eles usam essa função de comparação. E existe por exemplo, se você usa a função sort, olha o que é que ele vai querer. A função sort, ele quer uma função de comparação. Ó, essa função, ela deve retornar um número negativo se A é menor do que B, positivo quando A é maior do que B e 0 quando A é igual a B. Isso é um padrão para quase todas as linguagens. Tudo bem? Então, nesse caso, eu quero ordenar, mas eu não quero ordenar pelo valor absoluto, né? Pelo valor real. Eu quero ordenar pelo valor absoluto. Eu quero que o menos 50... Cadê? Ordenar, pronto. Eu quero que o menos 50 fique depois do 5. Então, qual é o meu critério? Meu critério vai ser o seguinte. A minha função de comparação vai ser... Se o Go tem uma função absoluta, não tem? Math.abs. Só que o ABS dele é só para float, né? Então vamos fazer aqui a nossa função ABS. ABS. Se A for maior do que 0, retorna A. Se não, retorna menos A. Só para eu ter meu valor absoluto. Então, qual é a ideia? Se os dois têm o mesmo nível de estresse, ou seja, se o valor absoluto de A for igual ao valor absoluto de B, 50 é igual a menos 50. Então, eles têm o mesmo nível de estresse. Então, eu retorno 0. Se não, eu quero ordenar pelo nível de estresse. Absoluto de A menos absoluto de B. Essa é a minha função de comparação. Então, nesse caso, se eu estiver comparando o menos 50 com o 40 tem que vir antes do menos 50. Então, eu vou utilizar a função pronta de ordenação. Eu não tenho que implementar lá o bubble sort ou qualquer outro sort, mas eu tenho que dizer para ele qual é o critério de comparação. Meu critério de comparação é esse, que vai te mostrar como é que eu comparo dois elementos. E aí, isso daqui é o que a gente chama de função inline. Quase todas as linguagens vão te dar duas opções de ordenação. Quase todas. Uma, ela vai chamar de sort. Tá vendo aqui com um Tzinho mudo. E a outra, ela vai chamar de sorted. E aí a ideia é que o sort,
é inline e o sorted é externo. Deixa eu abrir aqui o JavaScript ou Python para eu mostrar. Então, A é igual a 3, 2, 1, 6, 4, 5. Está aqui o A. Se eu chamar o sorted, ele vai pegar esse vetor, fazer uma cópia dele, não é bem uma cópia, tudo bem, mas ele vai ordenar esse vetor gerando outro vetor. Então ele não vai me mexer com o vetor original. Se eu perguntar qual é o valor do A, ele ainda tem o A. Então essa é a ideia do sorted, com o ED. Só que se eu fizer o sort, A.sort, o que é que vocês acham que vai fazer agora? Agora o próprio A foi ordenado. O sort, ele é in place, ele altera o próprio vetor, e o sorted te gera um novo vetor ordenado. Ok? Então tem muitas funções que eles vão te oferecer variações, seja alterando o original ou seja gerando um novo. Por quê? Porque tudo isso tem um custo. Se você não precisa fazer uma cópia e gerar um novo, você pode fazer in place. Se você não pode fazer in place, você gera um novo. Vamos entender agora projeto de linguagem. No Java, você tem uma coisa que vocês deveriam ter. O que é sobrecarga de método? Sobrecarga de método, vocês lembram o que é isso? Pronto, exato. Se você tem em Java ou C++ ou algumas JavaScript, dois métodos com o mesmo nome, mas com assinaturas diferentes, ele deixa. Então você pode ter vários métodos, desde que eles tenham assinaturas diferentes. Esses métodos vão ter o mesmo nome, mas vão ter comportamentos diferentes. Ok? Isso é sobrecarga de método. Qual é a vantagem? A vantagem é que você tem um método chamado, exemplo, lá em JavaScript, random, que gera um float. Mas se você fizer um random e um valor, ele gera um número entre 0 e esse valor. Se você fizer um random com 2, ele vai gerar um número entre 5 e 10. Se você fizer um random com um vetor, ele vai te escolher um elemento do vetor. Qual é o nome da função para tudo isso? Random. Mas os comportamentos todos são diferentes. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom, nem ruim. É design de linguagem. Se o objetivo é simplificar a escrita, eu tenho um método só e consigo colocar um monte de comportamentos deles. Mas se o objetivo é facilitar, debugar, ou procurar um erro, ou compreender um código, o que é que você acha mais fácil? Você ter nomes diferentes ou o mesmo nome para todas as funções quando você está caçando um erro? Se você tem nomes diferentes, você sabe exatamente o que a função faz sem precisar analisar os parâmetros. Entendeu? Então, por exemplo, se você tivesse em outra linguagem, esse daqui seria um random, esse daqui seria um rand int, esse daqui seria um rand intervalo, esse daqui seria um random choice. Então, quando a linguagem não te permite sobrescrita de método, normalmente ela também não vai te dar parâmetros default. Vocês viram parâmetros default em Java? Não? Parâmetro default é tipo assim, você tem uma função, exemplo, em Java, sei lá, int valor. Se a pessoa passar o valor, ele usa. Mas se ela não passar o valor, você pode fazer uma atribuição automática para quando ele não passa o valor. Isso é parâmetro default. Tá? Então, por design de linguagem, algumas vão ter sobrecarga de método e parâmetros default, outras não vão ter, outras vão ter tudo, outras não vão ter nada. O Go, ele vai na ideia, a mesma ideia do Zig, que é, se eu quero funções diferentes, eu obrigatoriamente vou ter nomes diferentes. Então eu tenho sort,
eu tenho sort que recebe uma função. A diferença é que eu tenho um algoritmo rápido e um algoritmo estável. A gente vai ver isso lá em ordenação. Qual é a ideia do rápido? O rápido, normalmente, ele é mais rápido, mas isso é imprevisível. Às vezes, ele pode ser bem mais lento em casos especiais. O estável, ele não é sempre rápido, mas pelo menos ele é estável. Ele não tem casos especiais onde ele vai ser muito lento. Esses três são inline. Isso é o que não é inline, não, in place. Esse daqui não é in place, esse é passando uma função que não é in place, esse passando uma função que não é in place e estável. Então você tem 6 algoritmos que fazem mais ou menos a mesma coisa, só que eles têm parâmetros diferentes. Então você tem 6 funções. Por design de linguagem, lembra, não tem linguagem ruim nem linguagem boa, a linguagem ela tem um objetivo, certo? Vamos lá, beleza. Então aqui eu quero ordenar por estresse. Então a gente pode passar o meu vetor e a função compara. Aqui não é o sort, é o sort func, porque eu quero passar uma função. E aí eu retorno o vetor. Vamos ver se funciona. Aqui eu estou na manipulação. Ok, né? Deixa eu ver qual agora. Reverter. E aí, assim, a ideia é fazendo de um por um até entender como é que a linguagem funciona. Então, o ChatGPT é seu amigo. Como é que eu ordeno um vetor? Como é que eu ordeno um vetor ao contrário? Como é que eu ordeno um vetor passando um critério especial? E aí você vai entendendo como é que a linguagem funciona. Por que essa função é assim? Por que eu tenho que passar esse parâmetro? E aí você vai interagindo, tá? Vamos passar algumas ideias legais que provavelmente vocês também nunca viram, mas são úteis independente do que a gente está usando. Existe uma coisa chamada função de escopo e função anônima, que a gente vai acabar utilizando e vocês devem não ter utilizado ainda. Então vamos lá. Tá vendo essa função aqui que eu acabei de criar? Função ABS, a função compara. Elas são funções globais. Elas foram definidas dentro de um parâmetro global, elas têm um nome e elas têm esse modelo aqui de função. Significa então que elas podem ser vistas em qualquer lugar. Ok? Quando você está lá no Python e você quer... eu não quero que essa função seja vista de qualquer lugar. Eu quero que ela seja vista só dentro de outra função. Então, em algumas linguagens, você consegue só arrastar ela para dentro do bloco e ela vai ser visível só dentro do bloco. Beleza? C, você não tem essa opção. C, você só tem a opção de funções globais. Em algumas outras linguagens, como por exemplo aqui, você tem que fazer algumas adaptações. Uma delas é, eu não quero que isso daqui, eu vou transformar essa função em uma variável. E para isso a gente tem 2 passos bem simples. Número 1, arrasta ela para dentro de um bloco. Aí ele vai dizer, olha, você não pode criar uma função global dentro de outra função. Aí você vai para o passo 2. Ok, então eu vou tirar o nome dela. Agora ela é uma função sem nome. Foi o que você fez? Você não tirou o nome dela? Ela tinha um nome, sim ou não? Sim. Você tirou o nome dela e aí essa função você vai guardar em uma variável. 3 passos. Peguei o mesmo blocozinho que eu tinha, só arrastei aqui para dentro, tirei o nome e salvei em uma variável. Agora, ABS é uma função que recebe um inteiro e devolve um inteiro. Mas como ela é uma variável, agora ela respeita o tempo de vida como uma variável. Se ela for criada dentro de uma função, acabou a função, ela morre. Ela pode ser passada por parâmetro. Se ela foi criada dentro do if, quando acabar o if, ela morre, porque ela é uma variável, ela não é uma função global. Legal? Bem trivial, né? Você transformar uma função em algo local. Outra forma de fazer isso seria em 2 passos. É só olhar aqui a descrição dela. Ela é uma função do tipo de inteiro para inteiro. Então eu poderia dizer, olha, ela é uma função do tipo inteiro para inteiro e depois faço a atribuição como uma variável normal.
Aqui eu declarei o que ela é, aqui eu fiz a atribuição. Mesma coisa como uma variável normal. A desvantagem disso é que eu não posso utilizar em outros locais. Tudo bem? Está aqui a função compara. Vamos para outro comportamento agora que vocês vão encontrar, principalmente em JavaScript, em outros lugares, C++, mas é um pouco feioso. E aí quando eu fizer agora vai até doer um pouco na vista, tá? Então prepara os olhos aí, que chega vai dar uma coceira no fundo do olho, tá? Tá vendo essa função que está bem aqui? Tá vendo essa função? Eu estou utilizando ela aqui, tá vendo? Estou utilizando ela bem aqui. Nessas linguagens modernas, a gente diz que funções são variáveis de primeira ordem. O que é uma coisa de primeira ordem? Que pode ser criado em qualquer lugar, passado por parâmetro, copiado, atribuído como uma variável normal. Então, se eu posso criar ela em qualquer lugar, será que eu consigo criar ela bem aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou só passando ela por parâmetro. Será que eu consigo criar ela bem aqui? Então eu poderia, tá vendo aqui? Eu vou copiar ela inteirinha. Copiei, deixa eu tirar aqui o comentário. Copiei, tirei ela, vim bem pra cá e colei ela bem aqui. Só que agora eu vou tirar só o nome. E tcharam! Aí a criatura olha aqui, por que tem uma chave e um parêntese aqui? Ei, apaga a luz, o contraste está ruim. Eu que estou com a vista ruim, eu mal consigo ver. Obrigado. Tá ótimo, muito obrigado. E aí, acharam feio? Horrível, né? Então JavaScript é só assim o tempo todo. Tá? É só assim o tempo todo. Né? Então a gente se acostuma, mas isso daqui é a ideia de uma função sem nome, que é uma função lambda. Então, quando vocês ouvirem falar de funções lambda, são essa. Eu preciso de uma função só para essa necessidade. Assim, eu acho feioso. Eu prefiro, pelo menos, se é uma função só de escopo, você criar ela dentro do escopo. Aqui, ó, variável compara dentro do escopo, que é uma função. É menos terrível aqui, né? Compara. Pelo menos ela tem o próprio bloquinho, o espacinho dela, e ela é passada aqui para cá. Olha que legal. Eu chamo a função compara, que é criada aqui, e aqui dentro da função compara eu tenho a função ABS. Isso poderia acontecer infinitamente, porque são variáveis. Funções são variáveis que criam blocos. Oi? A biblioteca Math tem a função ABS. Tem, só que ela é para float. Aí eu ia ter que ficar fazendo conversão de tipo. E aí eu aproveitei para falar sobre funções, variáveis, escopos, entendeu? Aproveitei para falar das coisinhas aqui. Beleza? Entenderam qual é a ideia da atividade? Então, façam a atividade se vocês não fizeram. Unique Repeated é que nem o Barwell, que a gente já fez. Percorrer, colocar no mapa aí. É o nulo, exato. O nil é o nulo. Quando você está lá em Java, que você faz isso, né? Array list, né? Que vocês usavam array list de integer, new array list. Beleza, agora isso tem um objeto. Mas se você não fizer a atribuição, qual é o valor que ele vai guardar? Nulo. Então isso daqui é como se tivesse nulo. Mesma coisa se você tivesse lá em JavaScript. Se você criar uma coisa que guarda uma lista, seja unique que guarda uma... Vixe! Ficar dando swap de linguagem tá queimando aqui minha mente. Pronto, se você fizer isso, você não criou a lista. É que nem Java, é que nem
Go, fazer a declaração de que existe uma variável que é uma lista, não cria lista de verdade. No Java você tinha que dar o new, no JavaScript você também tem que dar o new array, ou de forma doce, não é açúcar sintético, como eu escutei uma pessoa falando, é açúcar sintático. Aí os caras assim, isso é muito açúcar sintético. Aí vocês estão falando de adoçante? Não, é açúcar sintático. O problema do açúcar sintático é esse. Ele cria atalhos para deixar a escrita mais fluida, mas acaba escondendo as coisas, porque para o cara que está aprendendo é ruim. Então, aí a pergunta é, cadê a lista? O objeto lista é criado do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito. A lista é criada aqui. Se você só declarar, é que nem Java, que nem Go, isso daqui é nulo. No caso aqui do JavaScript seria undefined, no caso do Java é nulo, entendeu? Então, você tem que estar ligado, onde é que eu estou instanciando o objeto? Eu estou instanciando o objeto na hora da atribuição. Então, quando você faz isso, quando você retorna new, você está retornando uma lista que não foi inicializada, uma lista vazia, como se fosse uma lista nula, tá bom? Uma lista nula. No slice é a mesma coisa, né? Se você iniciar vazio, mesma coisa. Não tem espaço para você adicionar as coisas, tem que criar. A diferença é que quando você cria um slice nulo, exemplo, vou criar aqui, tá? Var slice, que é um int. Eu criei ele como nulo, tá bom? Aqui ele é new, ele foi inicializado nulo. Mas na hora que eu faço isso daqui, slice recebe append de slice 5. Ele vai receber o new e aqui dentro o próprio append vai tratar isso, criar um slice com um elemento, inserir e retornar um objeto instanciado. Então, pelo menos o append ele consegue fazer essa manipulação aí para evitar você pegar uma coisa que é nulo e ele disparar um erro na sua cara. Mas se você fizer isso com um mapa, você criar aqui um mapa que seria um mapa de inteiro para booleano e tentar fazer mapa na posição 5 recebe falso, aí aqui você vai ter não é falso, não é assim, né? Aqui você vai ter um erro, tá? Ele vai dizer que não foi. Cala a boca, Copilot. O Copilot ele criou um negócio novo ontem, que é dicas. Ele não é mais autocomplete. Você faz um código ruim e ele fica com essa seta, ou então com os pop-up dizendo: ei, mas tem certeza que você não quer fazer desse outro jeito? Aqui, ó, ele está dizendo: que é isso, mano? Eu fiz assim, né? Aí, ei, tem certeza que você não quer fazer usando o make? Assim, tá bom, tá certo. Entendeu? Meus autocomplete mais inteligentes. Quero não. Aí eu comento aqui, será que ele vai? Nem reclamou. Mas isso daria um erro, porque esse cara é new. E eu não tenho uma função como append que fica atualizando a referência. Olha que legal, ó. Estão vendo aí a setinha? Ele está dizendo: ei, você não chegou aqui ainda, mas tem certeza que você não quer trocar de new para result? Tudo bem. Mas cadê o result? Burro, cadê? Tá? Tudo bem. Então, entendeu aí o que era para fazer? Era para ter perguntado antes, ao invés de esperar chegar aqui e dizer que não fez porque não entendeu o que era para fazer. Isso é P. Vai. Próximo. Eu ainda tenho mais meia hora para tirar dúvidas e fazer atividades. Alguém me pediu alguma coisa? O que foi? No começo? De alguma atividade que vocês tentaram fazer e ficou... Qual dos especiais? Ó, aqui, ó. Ó o pop-up aqui. Ó, fez tudinho sozinho, ó. É muito paia, mano. Você nem olha mais pro código. Tá, vamos lá. Blim, blim. Blim, blim. Blim, 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 blim.
Ok, para quem tentou fazer par, para quem tentou usar isso daqui, bora para outra abertura de contexto aqui. Por que é que eu estou abrindo tantos parênteses? Porque são conceitos que já eram para vocês terem tido pelo menos algum contato. Vocês sabem o que é uma tupla, meu povo? Tupla. Eu só que foi pior, já ouvi falar, fez comigo, entende o que é um par e uma tupla. Mas os outros usaram isso alguma vez na vida? Não, né? Funciona assim, ó. Funciona assim. Quando eu preciso retornar um vetor quando eu preciso retornar um valor, ok, eu uso um valor. Quando eu preciso retornar um vetor, ok, eu retorno um vetor. Quando eu preciso retornar um vetor com um valor, ok, eu retorno um vetor de um valor. Mas quando eu preciso retornar 2 valores, ou 3 valores, e esses valores são diferentes, e é um inteiro e um float, como é que eu faço? O que é isso? A opção 1 é ficar criando structs. Então você cria um struct que representa os 2 valores que você quer e devolve. A opção 2 é criar objetos anônimos ou structs anônimas, que seria a ideia que tanto tem aqui quanto tem lá no JavaScript. Você conseguiria criar aqui em tempo real, ó, eu quero um struct onde os meus tipos vão ser essas coisas, tá? É feio, mas ó, estou criando aqui em tempo real, ó, é um vetor desse tipo de coisa, tá certo? Um vetor desse tipo de coisa. Seria uma coisa assim mais ou menos parecida que você criaria em JavaScript, tá certo? E a terceira ideia que você usa em um catatal de linguagem é o conceito de tupla. Como é a ideia de tupla? Tuplas são assim, ó. Você tem, vou usar aqui o Python ou o JavaScript, é dando mesmo, mas vamos lá. Quando você tem uma lista, você representa ela assim. O que é isso? Uma lista. Quando você tem um mapa ou um dicionário, normalmente ele é representado com a ideia de chaves. Quando você imprime ele, normalmente eles usam chaves para representar, se está dentro da estrutura chave-valor. Então isso daqui, deixa eu ver, 1 tem valor 1 e 5 tem valor 5. Então isso daqui é uma estrutura chave-valor. Veja bem? Está todo mundo comigo ou alguns não estão comigo? Então assim, como a gente está no momento de... Eu sei que vocês vêm de backgrounds diferentes, tem gente que já viu, gente que não viu, mas fiquem comigo um pouquinho, tá? O outro conceito que é muito comum em computação e que é implementado em todo canto é a ideia de agrupamento de tipos. Vetores normalmente são mutáveis, você consegue alterar um elemento do vetor. Mapas normalmente são mutáveis, você consegue ir lá e adicionar alguém no mapa, mas tuplas são imutáveis, então você pode juntar coisas diferentes. Vaca e 4.54 e false. Perdão, false com F maiúsculo. Eu acabei de criar uma tupla. Que diabo é uma tupla? Um agrupamento de valores. Características de uma tupla. Ela é imutável e agrupa valores diferentes. Tem, mas para que servem tuplas? Normalmente para você agrupar valores que você quer retornar ou receber sem que você precise criar um struct para isso. Então eu só quero empacotar 2 coisas, quero empacotar 2 números. Então isso é utilizado a rodo em muitos locais. Às vezes vai ter uma sintaxe especial, por exemplo, você está lá em C++, você quer criar um par, você diz, eu quero criar um par que vai guardar um inteiro e um string, entendeu? Se você quer uma coisa para guardar mais valores, você diz, eu quero uma tupla que vai guardar um inteiro, uma string e um booleano.
E aí essa coisa vai se chamar coisa e eu vou atribuir ele com um inteiro, um string e um booleano. Entenderam o que é o tipo? Ok? Estou agrupando coisas. Aí a questão de design. Em JavaScript esse negócio não tem. Aí você tem que ficar trabalhando com objetos, porque ele não trabalha com tuplas. Ele faz objetos nomeados. E em Go você também não tem. Ué, por que você disse que você não tem? Ué, porque existe. E por que é que não tem? Porque por design de linguagem, ele pensa, cara, se é importante, cria um struct. Se é importante, cria um struct. E ele dá uma exceção para o caso, que é retornar múltiplos valores. Então, para o caso de múltiplos valores, eu tenho retornar tuplas. E vocês veem tuplas em todo lugar. O que é que vocês acham que é isso que vocês estão vendo bem aqui? É uma tupla. Por quê? Porque eu tenho dois valores sendo desempacotados. Está vendo? Dois valores sendo desempacotados. Então, isso daqui que você está vendo, esse desempacotamento da tupla, que é como se eu estivesse fazendo, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Uma coisa, isso aqui não é Go, tá? Mas só explicando. Uma coisa que é isso, isso e isso, eu poderia dizer que o número, o nome e ser ativo recebe coisa. Isso seria um desempacotamento de tupla, se existisse tupla. E aí esse nome, essa coisa de eu pegar vários valores e desempacotar atribuindo, aí ele vai ter nomes, que normalmente é atribuição desestruturada. Atribuição desestruturada. Então você vai lá no Python, JavaScript, C++, que trabalham com esse tipo de coisa. Então, o que é que você está vendo? Você está vendo um valor que ele vem empacotado, sendo desempacotado dentro das casinhas. E aí, quando você for lá estudar qualquer outra linguagem, você vai perguntar, ué, será que tem alguma coisa que eu consiga desempacotar vários elementos em caixinhas? E aí isso é atribuição desestruturada. Então, mesmo que você não tenha uma tupla, você tem a atribuição desestruturada, que ela é feita, por exemplo, bem aqui, ó. O range, ele te dá uma atribuição desestruturada, ele te dá dois valores. E aí você recebe o primeiro valor sendo o índice, o segundo valor sendo o valor do elemento. Tá vendo aqui? Atribuiçãozinha desestruturada. Quando você dá um OK no mapa, ei, será que eu tenho esse elemento no meu mapa? Ele também te dá dois valores. O primeiro te dá o valor dentro do mapa e o segundo se deu certo ou não deu certo. Então, quando a gente pega a função ver valor, ela tem essa carinha. Eu te devolvo alguma coisa e te digo se deu certo. Ó, uma carinha de tupla aqui, ó. Eu te devolvo alguma coisa e te digo se deu certo. E aí você consegue, só no caso de return, retornar dois valores. Isso é o único caso especial em que ele permite atribuição desestruturada. Beleza? Alguém tinha me perguntado alguma coisa daqui, o que foi? Que era blim blim blim. Ah, tá. Eu mexi em alguma coisa desse código, porque é que ele parou de funcionar. Eu apaguei alguma coisa do código. Ah, tá, vetor de pares. Qual é a pergunta? Subsequência. O que é que subsequência pede? Você recebe uma subsequência, blim, blim, blim. Ó, mas ele foi planejado para fazer com for duplo.
dado uma sequência de caracteres, procure essa sequência na fila e retorne à primeira posição onde ela começar. Você vai fazer um for, começando de cada lugar. Tem variações desse problema que você faz com programação dinâmica, que você monta uma tabelinha e aí você sai percorrendo e tipo alimentando a tabelinha, para não ter que refazer o trabalho o tempo todo. Mas aqui é só for duplo mesmo. Para essa posição, aí você sai procurando. Casa, 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 ops, não casa. Se terminar antes, não casou. Aí você volta e vai para o próximo. Casa, 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 não casa. E aí o que é o cuidado que você tem que ter com os limites? Porque se em qualquer momento você não pode nem sair do segundo, nem sair do primeiro. Então você vai ter que fazer o controle dentro dos limites. Não, você tem que ter n ao quadrado aqui. Não tem como fazer... Tem como fazer menos do que isso, não. Você tem que fazer os casamentos. Para cada posição, casar os elementos. Tudo bem? Bora lá, mais alguma coisa? Esse semestre não. Hoje à noite, o meu plano é montar as tabelinhas de nota. Tipo a que eu mostrei do semestre passado. Vocês estavam aqui quando eu mostrei as tabelinhas de nota, né? github.com/cnapk/collect. As tabelinhas de nota, blim, blim, blim. Que é assim, ó. Que são as atividades, tá vendo, ó? As atividades que vocês têm que fazer, ou que foram sugeridas, a marcação de se elas são obrigatórias. Então, ó, quando vocês olharem para a tabelinha, ela vai ser bem comprida. Por quê? Porque tem muitas atividades que são pequenininhas, várias atividades pequenininhas. Isso daqui são os rótulos das atividades. Vocês já viram que cada atividade tem uma arrobinha, né? Aquele arrobinha que tem na atividade é o rótulo dela. Então, quando vocês abrem lá... Quando vocês abrem lá, tá vendo aqui os arrobinhos, ó, apagando, manipulações especiais, cada uma tem uma chave. Busca, rotações, palíndrome. Então eu vou cadastrar as atividades e definir o que é que, entenda, eu sugiro como obrigatório, mas ainda é uma sugestão, e o que é opcional. Normalmente atividades opcionais, elas contam menos pontos do que atividades obrigatórias. Mas se você não quer fazer as obrigatórias e quer fazer as opcionais, porque você acha mais divertido, como as opcionais têm ponto, elas acabam compensando. Então, você vai fazendo aí do que você quiser. Tem a sugestão de abordagem, das que eu acho melhores. Mas, como elas já estão cadastradas, você pode fazer, você faz, tá? Então, como é que vocês interpretam a tabela? Aqui é o bloco. Então, A1 é o bloco das atividades 1. Por exemplo, manipulação de vetores. O bloco de atividade, normalmente, tem um limite. Mesmo que você faça tudo, você não consegue comer pontuação que é destinada aos outros blocos, porque existe uma diferença. Exemplo, manipulação e construção de vetores vale até 2 pontos da média final. Então, você vai fazendo e ganhando os pontos até um determinado limite. Atividades opcionais, elas têm essa marcaçãozinha aqui de mais, tá vendo? Ó? Mais. Então, esse bloco mais é que a atividade é opcional. E isso daqui é o peso. Então, A1, a atividade tem peso 1, A2 tem peso 2, A3 tem peso 3, porque tem atividades que são mais complicadas do que outras. Então, por exemplo, a princesa, ela é bem mais difícil do que a outras atividades. Aquele ali tem menino que diz, professor, eu já estou há 4 horas fazendo a princesa. Ele disse, é uma atividade que você vai marcar para a sua vida, entendeu? Lembrar, então, quando vocês perguntam, vocês fizeram a princesa na graduação? Fiz. Entendeu? E outras são mais simples, por exemplo, manipulação especiais, só ela é muito código, muita coisa pequena. Só a primeira atividade dela já é o Baruel, só a primeira dela é o próprio Baruel com ordenação.
Mas a ideia é essa, você vai fazendo, que nem buffet. Em português é buffet ou buffet? Rapaz, eu vejo o povo chique falando buffet. Eu acho que é o aportuguesamento da palavra, né? É que nem buffet, você vai escolhendo o que quer. E aqui, entenda, é a nota sugerida, né? A nota sugerida, mas eu vou adicionando as atividades na planilha à medida que o semestre for correndo. Porque se eu simplesmente jogasse tudo, ia ser extremamente frustrante. Você passar 4 horas fazendo a atividade, aí você, meu Deus, consegui. Aí bota a pontuação lá e vê que sua nota subiu de 0 para 0,2. Aí você abre a janela e se joga. Por quê? Porque assim, de ponto 2 em ponto 2, de ponto 3 em ponto 5, com 14 semanas de trabalho, dá para construir muita coisa. É porque a gente olha para uma semana e acha que a gente não fez nada. Mas pega 3, 4 horas que tu estuda por semana, vezes 14 semanas. O pessoal de PO que fez comigo, assim, era pouquinha coisa que a gente fazia de semana por semana. Aí no final do semestre, era uma quantidade absurda de atividades. Entendeu? Absurda de atividades. Tá bom? Então, a sua ideia é ir manipulando essa nota aqui. Quando eu digo manipulando, não é de forma forçada, não. Vou botar uma atividade extra aqui. É fazendo, tá certo? Para sempre ficar mais ou menos dentro da média que você quer para o final do semestre. Então, você quer passar com 8, você vai fazendo dentro de cada bloco para ficar com 8. Aí, quando abrir um novo bloco e aparecerem novas atividades, sua nota que era 8 vai cair para 4, porque dobrou a quantidade de exercício. Aí depois, quando aparecer o terceiro bloco, entenda, a sua nota que era 8 vai cair para 6, porque agora você está dividindo por 3 e por aí vai até o final do semestre. Entenderam? Oi? Não, tudo bem? Então, aqui é tudo planejado para ser um processo humanizado. Então, mesmo que você diga que fez usando o ChatGPT, ou que não fez todo, ou que só entregou metade, tá tudo bem, é um processo contínuo. Você não precisa forçar a nota, nem inventar coisa, tá certo? É um processo contínuo. Ok, tudo bem. E aí, isso daqui são as marcações que você fez. Então, por exemplo, aqui normalmente vai dizer, ó, eu passei em 63% dos testes, marquei que fiz com ajuda e eu consigo refazer metade. Tá aqui, ó. Tá? Então, no começo eu vou deixar tudo isso daqui aberto. Porque até para vocês entenderem se as coisas que vocês estão marcando estão aparecendo na tabela. Por quê? Tem gente que esquece de fazer o push, faz o commit errado, está trabalhando no outro repositório, clonou para outro canto, e aí o cara está fazendo num local, e aí eu não consigo ver. Ah, professor, por que minhas coisas não estão aparecendo na tabela? A gente vai e conserta, e aí pronto, a partir daí eu posso até tirar as marcações para você não, eu não quero que ninguém veja que eu não fiz nada. Aí então é fácil, é só fazer. É só fazer, está resolvido. Oi. Aí essa marcação fica da última vez que você fez? Não, aí lembra, isso daqui é uma estimativa. Atualmente não é automatizado. Quando você faz o push, vai para o site. Quando eu rodo o collect entra no GitHub de todo mundo, faz o pool de todos os dados, entra em cada repositório, coleta os dados, monta as coisas e atualiza a planilha. Então, eu não vou ficar fazendo isso daqui o tempo todo não, tá? Uma vez por semana eu vou rodar, só para você lembrar de, eu não fiz o push, então minhas notas não estão aparecendo. Então não fique me azucrinando, professor, atualiza a tabela que eu quero ver minha nota. Ah, se lascar, entendeu? Vai se lascar. Tudo bem, quando chega mais perto do final do semestre, vai ficar automatizado. Você vai poder rodar na sua própria máquina e ver a estimativa de nota. Mas agora é só para você verificar se aquilo que você está fazendo está chegando em minha honorável pessoa.
Tá claro? Tudo bem? Tá claro? Beleza, beleza? Eu deixava na época os gráficos públicos, mas eu não vou deixar mais. Por exemplo, aqui eram os gráficos de estudo do pessoal, tá vendo as horas de estudo por semana? Aí dava para acompanhar e ver o que a pessoa fez, não fez. Então aí você vê aqui, mas essa pessoa aqui, teve isso aqui foi a época da greve, né? Greve não, daquele recesso gigante, a época que eu teve minha bebezinha. E aí aqui ele tinha mais ou menos umas 4 horas por semana nas últimas semanas, tá vendo? 5 horas, 6 horas, a semana que ele passou 8 horas, e aí isso vai contando, tá? Por que isso é importante? Porque, entenda, tudo é feito para ser humanizado. Eu preciso entender se você como ser humano, como é que está sendo o seu processo. Então vamos lá. Vocês querem que eu faça mais alguma atividade aqui, ou alguma coisa que vocês pediram, ou que eu olhe o código de alguém para ver se está legal, ou a gente pode entrar em recursão? Eu sou de vocês, meu povo. Eu vou dançando na disciplina, na medida que vocês pedem eu passo. As dúvidas do bloco da princesa são níveis princesas, parecidos? Como? Esse do bloco da princesa é parecido com a princesa? Tem quatro atividades da princesa, tá? Essas atividades, vocês lembram que acho que foi segundo dia de aula, eu falei de vários algoritmos para fazer a princesa. Falei de um algoritmo que você removia o elemento, ele ficava diminuindo. Falei de um que você marcava e ficava indo para o próximo. Então, a ideia dessa princesa, aqui é você fazer com vetor. Eu sugiro que você faça com marcação, porque fazer a princesa recortando é um Deus nos acuda. E qual é a ideia da princesa? Não é só implementar o código, mas é tentar modularizar. Eu vi o pessoal fazendo na outra turma e pedindo ajuda, porque eles faziam tudo na função main, e parece até que nem fizeram O na vida, né? E aí ficava aquela função com muitas vezes a mesma repetição da mesma coisa, e aí ficava aquele código gigante, complicado, que só eu digo, olha, tenta dividir em pelo menos 2 funções. Exemplo, uma das funções seria procurar próximo vivo e o outro seria mostrar vetor. Então o teu código, se você consegue agrupar em funções, ele é simples. Seria assim, monta o vetor e enquanto se são N pessoas, faça N-1 vezes. Procura o próximo vivo, mata, imprime. Procura o próximo vivo para ficar com a espada. O loop principal são 3 linhas. Porque o coração da função é o quê? Procurar o próximo vivo. Então, no fundo, a princesa se resume a uma função difícil, que é o quê? Dado uma posição, dado um vetor em uma posição, você tem que sair daqui e procurar o próximo vivo. O que é que você vai ter que tratar? Manter o cara no loop, dando a volta no vetor. Manter ele no loop, dando a volta no vetor. Isso é a princesa. Se você consegue fazer essa única função, o algoritmo todo fica fácil. Porque você usa procurar o próximo vivo para saber quem é a pessoa que você mata, e você usa procurar o próximo vivo para saber quem é a pessoa que vai ficar com a espada. Entendeu? Então, a dica para quem não fez a princesa ainda e quer fazer é esse. A princesa V2 é a mesma coisa da princesa V1, só que se você já fez a V1 na gambiarra, a V2 não vai sair. Porque a V2 é a seguinte, na princesa, toda vez que você cai num elemento, você mata o da frente, não é assim? Só que a princesa V2, ela é assim. Você tem elementos positivos e negativos, alternando, tá? 1, menos 2, 3, menos 4, 5, menos 6. Quando a espada cai num elemento positivo,
ele mata o da frente. E quando a espada cai no elemento negativo, ele mata o de trás. Então a espada fica no ping-pong, vai e volta, vai e volta. É fácil? É, se você souber. Mas vamos lá, ó. Eu vou aproveitar, e já que provavelmente vocês também não viram isso em FUP, né? Vocês viram em FUP manipulação de listas circulares? Manipulação não, né? Vocês viram em FUP listas circulares ou qualquer coisa que se remeta a loops ou não? Tá, então bora lá. Bora conteúdo de FUP. Como é que funciona um loop infinito dentro de uma estrutura? Uma estrutura, um vetor. Qual é a ideia de manipular o loop infinito? Você vai ter que entender o que é a sobra, o que é o loop e o que é o negativo. Vamos começar pensando no relógio, partindo daquilo que você conhece. Se você olhar para o relógio, você tem que o relógio tem o zero. O zero do relógio é bem aqui, beleza? Então, o que são 3 horas? 3 horas são 3 horas. O que são 15 horas? 15 horas são 3 horas. O que são 27 horas? 3 horas também. Ué, como é que você descobriu que 27 dava 3? Você pensou, eu vou tirando os loops. É maior do que 12 isso daqui? Se eu tirar 12 vai ficar quanto? 15. E se eu tirar 12 de novo vai ficar quanto? 3. Não interessa o número. Se eu dissesse assim, e se fosse 245 horas? Um número fácil. 245 horas é que horas? 240, eu dei 20 voltas, né? 12 eu daria 10 voltas. 240 é 24 horas vezes 20. Então eu dei 20 voltas e sobrou quanto? Eu dei 20 voltas e sobrou 5. Então, para eu saber onde eu paro no meu relógio, no fundo o que eu estou fazendo é pegando esse número e ao invés de, se eu quisesse saber quantos loops eu dei, 245, eu dei quantos loops de 12 horas? Como é que eu descubro isso? Para saber quantos loops de 12 horas, eu tenho que dividir por 12. Concorda? Na hora que eu divido por 12, eu sei quantos loops eu dei. E para eu saber quanto sobra, ou seja, quanto sobra depois de dar todos os loops, a gente faz a conta. Aqui vai dar 20, né? Assim. E vai sobrar 5. Pensando em divisão inteira. Vai dar 20. 20 vai dar 240. Desculpa. 240. E vai sobrar 5. Foi assim que vocês aprenderam na 5ª e 6ª série? Ou não? Isso faz muito tempo. Eu não é mais, não. Como é que eles chamavam esse breguecinho? Era chave de divisão? Tinha um nomezinho, acho que era chave de divisão. Então vamos lá. Em computação, a gente chama isso daqui de resultado da divisão e esse daqui a gente chama de resto da divisão. Tem um operador que vocês usam na computação para calcular isso daqui. Seria o 245, se eu fizer 245 dividido por 12, isso aqui vai me dar que valor? 20. Por quê? Porque 245 é inteiro, 12 é inteiro, e aí ele vai obrigatoriamente fazer o que para mim? Uma divisão inteira. É assim que vocês aprenderam em C? Sim ou não? Sim, em C vocês aprenderam isso. Professor, é a mesma coisa em toda a linguagem? Mais ou menos. Por exemplo, em Go se você está em números inteiros, você vai ter resultado inteiro. Em Python, se você tem números inteiros, você vai ter resultado inteiro. Se um dos números for quebrado, você pode forçar a divisão inteira com um breguesso desse. E aí isso vai mudar de linguagem para linguagem. Então, quando você for estudar uma linguagem nova e você estiver dividindo duas coisas... Peraí, como é que essa linguagem processa a divisão? Ela vai sempre gerar um número quebrado?
JavaScript sempre gera número quebrado, independente de valor, porque não existe inteiro. Então, toda vez que você pula por linguagem nova, essa é uma dúvida que você tem que ter. Mas vamos lá. Como é que normalmente eu calculo esse número aqui? A gente chama de módulo. Na verdade, vocês aprenderam isso daqui com que nome? Mod. Só que isso não é mod. Tá? Vou aí frustrar, fazer vocês voltarem e chorarem, tá? Mesmo que a gente chame isso de módulo, nas linguagens isso não é implementado como módulo. Isso daqui é implementado como um operador chamado remainder. Mas a gente chama de mod porque é mais fácil. Qual é a diferença do remainder para o mod? Quando você está lidando com números negativos. A gente entendeu até aqui, pelo menos, por exemplo, se eu fizesse 2045 módulo 12, eu teria que valor? 5. Beleza? Só que tem um caso onde o mod é estranho, e ele não se comporta como deveria, que é esse caso aqui, ó. Se você dissesse que horas são menos 2 horas. Menos 2 horas, vai dar que horas? Menos 2. Se você partiu do 0 e está indo para o mais 2, você vai chegar no 2. Mas se você vai no sentido negativo, menos 2, você vai chegar em quem? No 10. E quem seria o menos 10? Você está saindo do 0 e andando 10 unidades nessa direção. Você vai chegar onde? No 2. Ok? Estamos juntos ainda? Quem seria o menos 15? Nove, perfeito. Menos 15. Eu vou primeiro tirar o loop, né? Tirei 12, voltei para o 0, agora eu estou com menos 3. Menos 3 vai me jogar para o 9. Todo mundo comigo ainda? Menos 245. É a mesma lógica. Quem seria o menos 245? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Retirar o quê? Os loops. Porque os loops te jogam de volta para o mesmo lugar. Quando você tirar os loops, vai sobrar o quê? Menos 5. Quem é o menos 5? 7. Menos 5 é o 7. Por que que eu digo que o que vocês chamam de mod não opera como mod? Porque matematicamente, se você fizer menos 5 mod 12, matematicamente isso daqui vai te dar 7. Isso é o conceito de módulo. Mas, se você usar o operador do C ou do Go para fazer isso, menos 5 módulo 12, ele vai te dar menos 5. Porque ele não funciona como módulo, ele funciona como resto da divisão. E matematicamente, o resto da divisão é isso daqui que vocês estão vendo, e módulo é outra coisa, porque matematicamente o conceito de módulo é sempre um número positivo. Tudo bem? Então, como é que a gente conserta essa bodega aqui? Sempre que você estiver num loop, você tem 2 passos. Primeiro passo, remove os loops. Então, se você quer remover os loops, você vai pegar o valor que você tinha e fazer ele. Você tem um valor lá e você vai fazer esse valor módulo 12. Só que se esse valor for negativo, isso daqui vai te dar um número negativo. Vai tirar os loops, mas ainda vai te dar um número negativo, concorda? E aí você vai fazer o ajuste. Se o valor for negativo, se o V for menor do que 0, como é que você conserta ele? Como é que eu saio de menos 7 e chego no 5? Como é que você fez isso? Você fez a conta. Como foi que você fez?
Como é que menos 7 gera 5, menos 5 gera 7, menos 10 gera 2? Perfeito, você soma o valor. Se você tem menos 7 mais 12, ou seja, eu dei uma volta no sentido horário, todinha. Você estava aqui, ó. Você estava aqui no menos 7. Para saber qual é o valor positivo, você dá uma volta nessa direção. E aí você voltou para o valor positivo. Você estava no valor negativo, menos 7. E aí você deu a volta todinha e voltou para o valor positivo, que era 5. Então, matematicamente, você tem 2 passos só para você sempre estar dentro de uma lista circular. Independente se você está indo para a direita ou para a esquerda. Quais seriam os passos? Número 1, retira os loops. E número 2, se for negativo, você soma o tamanho. Tem uma questão de Infup que era a cabeça da cobra. Não acho que vocês não fizeram essa, mas está lá no repositório. Qual é a ideia? É exatamente essa. O cara deixou... Ele estava jogando o jogo da cobrinha e aí deixou lá o celular largado por, sei lá, 200 segundos, 500 segundos, exemplo. Então, dada a posição que a cobrinha estava, aonde ele vai parar? Ué, pega essa posição, soma mais 500 unidades, independente de para onde ela está indo, tira os loops, que é o tamanho da tela. Então, você estava na posição 20, andou mais 500 unidades, ele foi por 520. Ué, o que é que você tem que fazer? Tirar os loops, por exemplo, se é 10, se é 15, só de fazer o módulo, e se for negativo, você vira o tabuleiro, né? Soma mais tamanho. Qual é a ideia disso? Isso funciona para tudo. Por exemplo, funciona para a princesa. Na princesa você não está andando numa direção ou noutra? Então a ideia do, por exemplo, se a gente estivesse aqui na princesa, acho que até já fiz aqui. Fiz não. Então na princesa a gente teria uma função que se chama procurar. Olha que legal. Procurar vivo. Eu estou com um vetor que é um vivos pessoas. Cala a boca, Copilot. Deixa eu calar o Copilot aqui, deixa. Vetor de pessoas, que é um vetor de inteiros, e eu tenho um local onde começa a minha busca. Então, vou chamar ele de posição. E isso tem que me retornar a posição do próximo vivo. Então, vamos lá. Eu não sei se o próximo passo vai ter alguém vivo. Então eu tenho que começar a andar até achar alguém que está vivo. Então bora de loop infinito. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que dar um passo. Então eu vou para a próxima posição. No Princesa 1, a gente está indo sempre para frente. Mas no Princesa 2... Aí você vai ter que ver se esse cara é positivo ou negativo, para saber em que direção você vai. Mas supondo que eu estou no Princesa 1, se eu estou indo sempre para frente, posição mais 1. Só que o que é que pode ter acontecido na hora que eu ando? Posso ter saído, né? Então eu vou fazer o seguinte. Posição, recebe, posição, módulo, tamanho de pessoas. Se quisesse fazer de uma vez só, é o próximo elemento. Posição mais 1, módulo tamanho de pessoas. O que é que eu acabei de fazer? Andar. E se por acaso eu saísse da borda, o módulo ia me jogar para dentro da borda de novo. Se eu estivesse tratando casos negativos, aí eu teria que ter, se posição for menor do que 0, posição mais length de pessoas. Se eu tivesse o risco de cair para a esquerda, né? Aí eu teria esse caso aqui. Mas aí a princesa é fácil, porque ó, eu andei. Será que o cara está vivo? Ele está vivo se pessoas nessa posição
for diferente de zero. Se pessoas nessa posição for diferente de zero, eu retorno posição. Esse cara está vivo. Se não, eu continuo no loop. Vou para o próximo. Se estiver vivo, eu volto. Se não, eu continuo no loop. Vou para o próximo. Oi? Na questão matemática, posição mais um módulo. Hã? Na questão matemática, Tá, tudo bem. Isso daqui é que nem a lista, tá? Só que ao invés de imaginar, porque normalmente a gente pensa no vetor assim, ok? Só que esse daqui é o zero, a posição 0, e vamos imaginar que esse daqui é a posição 9. Eu tenho um vetor de 10 posições, tá certo? Então, quando eu estiver na posição 9, de 0 a 9, que eu somar mais 1, eu cairia numa posição inválida. 9 mais 1 é 10, 10 não existe. Então, o que é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A minha posição vai ser posição mais 1. Só que aí, para não ter o perigo de eu cair no 10 e cair numa posição inválida, eu faço módulo 10. Porque quando esse valor for 10, qual é o resultado de 10 módulo 10? 0. Então, se eu pisar no 10, eu volto para o 0. 0. Ué, por que tu não faz só se for igual a 10? Volta para o 0. Beleza, resolve. Só que tem a princesa V3 em algum lugar aí. Qual é a ideia da princesa V3? Que é para ficar mais divertido é assim. Na hora que a espada cai no bonequinho e ele é o 5, tem que passar por 5 pessoas vivas até escolher quem é que morre. Entendeu? Mas assim, qual é a ideia? Se você aprender a andar na lista circular, você resolve qualquer caso. Porque qual é o caso? Retirar os loops e se eu tivesse andando, se eu tivesse a opção de cair no negativo, converter para inteiro. E aí a implementação é sempre a mesma coisa. Eu uso o módulo para retirar os loops e se eu tivesse o caso de negativo, bastava eu fazer o ajuste. Isso daqui me mantém dentro da lista. E aí, gasolina mental de vocês, já foi pro brejo ou não? Estamos de boa? Bora começar a matéria, porque eu estava só fazendo a revisão. Eu estava só tirando dúvida da aula da semana passada. Mas vamos lá, pessoal. Só alguns ajustes. Como nós estamos em tempos de adaptação, eu não sei o que é que vocês viram. Eu imagino que vocês devessem ter visto ou não. Então acaba que é muito conteúdo pequeno, novo de detalhe e acaba comendo um pouquinho. Então isso daqui normalmente eu dou em FUP. Tudo bem que eles não entendem, mas pelo menos a gente vê em FUP, né? É um conceito difícil, né? Um conceitozinho. Listas circulares, elas não são intuitivas, tá? Porque você imagina, se o negócio é reto, como é que eu vou sair daqui e voltar para o começo? A nossa mente, ela pensa em espaço físico, então não faz sentido instintivamente o negócio estar na última posição, dar um passo e aparecer magicamente na primeira, tá? Eu entendo que faz parte. Bora parar a gravação, contar uma piada e vamos para a recursão.